Olá, meu amigo, minha amiga. Eu estava nesse final de semana pensando em não gravar nenhum vídeo, porque para dar descanso para vocês também, né? Muita gente gosta de assistir nossos vídeos, mas o ministro Guedes não deixou. Toda vez que a gente percebe que uma pessoa próxima da gente, algum amigo, algum conhecido, alguém próximo da gente vai ser vítima de algum golpe, de algum estelionato, de alguma falcatrua, de alguma trapaça, é dever da gente dar um toque na pessoa, né? Não é, para isso não há horário. A gente tem que ir para o combate. E é que eu estou fazendo aqui hoje. Se você está vindo aqui no nosso portal, te convido a fazer parte aí dessa nova comunidade que a gente criou há pouco mais de 6 meses e que tem sempre colocado alguns pontos de vistas que os grandes meios de comunicação não colocam, né? Se você gostar, dá o joia no final, aquela história toda. Gente, olha o tamanho do golpe. Aqui é a página central da Folha de São Paulo. Olha só que beleza, ó. Olha que coisa, uma entrevista gigante aqui com o ministro Guedes e aquilo que parecia ser uma suspeita vai se confirmando a cada frase dita pelo ministro, né? O ministro é um grande enganador. O ministro ele lida com a ideia que menos de 1% da população, ou menos de 0,1%, vá checar aquilo que ele está falando. E tem um problema sério também no jornalismo, né? Muitas vezes o repórter que vai fazer entrevista com uma pessoa como o ministro Guedes não tem repertório, não se preparou adequadamente para fazer a pergunta. Então o cara fala qualquer besteira, fala qualquer mentira, qualquer enganação, e o repórter cai ou passa batido como um patinho, né? Nessa entrevista aqui do ministro, a primeira frase escandalosa que abre aqui a conversa é essa aqui que vocês estão vendo aqui. Ele diz o seguinte, né? Dá para esperar 4 aninhos de um liberal após 30 anos de centro-esquerda? Ministro, não dá não, ministro. Tem muita gente desempregada, muita empresa quebrando, muita gente passando fome, muita gente ao desalento, muitas pessoas endividadas. Não dá para esperar não, ministro. O senhor está usando o mesmo tipo de argumento daquela pessoa que teve uma desilusão amorosa com alguém teve um caso fortuito fora do relacionamento e isso dá um certo crédito para a pessoa transgredir o resto da sua vida porque o outro cometeu um pecado no passado. Então não é porque houve erros no passado, nos governos anteriores, que aliás seguiram uma política neoliberal que o senhor defende, é que o senhor tem o direito agora de radicalizar e pedir para as pessoas que estão nessa situação para esperarem. Para o senhor é fácil, porque o senhor, por mais que seja aguda a crise, para o senhor sempre vai ter um aeroporto, para o senhor sempre haverá Chicago, para o senhor sempre haverá dinheiro no banco e sempre haverá amigos ricos para te estender a mão, né? Mas para o povo brasileiro, a gente é obrigado a ver esse tipo de coisa. Agora, na parte intelectual do ministro Guedes, algumas coisas me deixam muito chocados, né? Ele fala para o repórter aqui, por exemplo, que o Brasil precisa de um pacto federativo, que é uma reforma do Estado que se inicia. Temos de transformar o aparelho do Estado absolutista de Thomas Hobbes, moldado para investir na infraestrutura material através de estatais e bancos públicos, no Estado de Rousseau, que possa atender às legítimas aspirações sociais. Olha, não tem maior empulhação intelectual do que isso que o ministro está dizendo. Ele fala pensando que ninguém vai checar, né? Para princípio de conversa, Hobbes foi aquele pensador, numa época absolutista, que cunhou esses pensamentos de que o Estado tinha que ser mais forte em plena época de guerras sangrentas na Inglaterra, guerra civil na Inglaterra. Era um Estado absolutista. E, obviamente, Hobbes não ia falar mal do rei, não ia se contrapor ao rei. Hobbes defendia, inclusive, a escravidão. Ele escreveu o Leviatã, né? Que seria o grande Estado tomando conta de tudo. Agora, ministro Guedes, o senhor sabe muito bem que Hobbes, a filosofia de Hobbes, não criou banco nenhum para investir em porcaria nenhuma, para infraestrutura de porcaria nenhuma, não criou estatal em porcaria nenhuma. E aí o senhor diz que quer defender, quer acabar que esse Estado de Hobbes é o Estado brasileiro, o senhor quer implementar alguma coisa parecida com o Estado de Rousseau. Rousseau, ministro, talvez o senhor não saiba, ele foi inspirador de Karl Marx. O
O senhor quer colocar o Brasil no rumo do marxismo, do comunismo? Talvez o senhor não sabe, mas Rousseau foi inspirador da Revolução Francesa. Quando Rousseau morreu, alguns anos depois, eclodiu a Revolução Francesa. O Rousseau, então, foi o grande libertário de ideias no mundo. E tem mais. Sabe do que ele se contrapunha a Hobbes? Era justamente no Estado privatizado. Ele era contra a propriedade privada. É esse o Estado que o senhor defende? Então não me venha com essa. Isso aqui é uma grande empulhação, gente. Isso é de embrulhar o estômago. Isso é um verdadeiro estelionato acadêmico para empurrar na goela do povo brasileiro esse estelionato econômico, esse estelionato eleitoral. E segue mais. Lá na frente, gente, ele fala expressões como coisa assim. Alguns desses fundos, está falando de fundo de previdência, foram feitos por um pirata privado, uma criatura do pântano político e um burocrata corrupto. Um hoje mora em Miami, outro fugiu de Portugal, o terceiro morreu. Eu pergunto ao senhor, por acaso é o pessoal da Madre Teresa de Calcutá que está querendo comprar as empresas estatais brasileiras? O senhor está vendendo o Brasil, querendo vender Eletrobras, Petrobras, Casa da Moeda, sem ninguém levar dinheiro nessa história? O senhor quer convencer que essas pessoas todas estão envolvidas aí por humanismo, por cristianismo? Ora, paciência, né? Então, as criaturas do pântano mais perigosas são as que estão dentro do seu lodaçal, ministro. Infelizmente é isso que está acontecendo. E aí depois ele fala sobre essas medidas de privatização, ele fala assim, não, que a medida de privatização tem que ser adotado o fast track. Gente, o fast track é um modelo norte-americano, onde os americanos criaram uma estrutura de aprovarem leis que são imodificáveis, leis que não podem ser modificadas. Ou seja, você entrega uma estatal brasileira e depois você não pode fazer absolutamente nada para reaver esse patrimônio, coisa que já está acontecendo na Inglaterra já há alguns anos, porque os ingleses viram que a privatização da energia, da água, do esgoto, saneamento básico de uma maneira geral, fornecimento de merendas, gerências de escolas, de presídios, isso tudo na mão de privadas, de empresas privadas, só gerou lucro e corrupção para grupos privados. Bom, tem mais outras coisas aqui que o ministro deixa a gente extremamente nervoso, né? Criticado aqui ou questionado sobre o Chile, ele disse que o que está acontecendo no Chile é assim mesmo, uma democracia barulhenta. E ele pergunta, né? Cadê passeata na China? Como é uma passeata lá na Venezuela? Ô, ministro, ninguém está querendo comparar o Chile com a Venezuela. A gente compara o Chile com o Brasil, de onde o senhor é ministro. O modelo que fracassou no Chile, que está levando milhões de chilenos para a rua, é o modelo que o senhor está querendo empurrar a goela abaixo do povo brasileiro, porque nós temos um presidente deslocado que chama atenção, mas que ele é apoiado pelos grandes grupos econômicos, do qual o senhor é o testa de ferro principal. Bom, gente, a matéria é muito longa aqui, fala de muitas coisas, né? A questão é que o ministro o tempo todo ele usa de malandragem, né, para explicar algumas questões. Ele fala, por exemplo, da capitalização. O sistema de capitalização foi apontado como parte do problema, né, quando fala a reforma da Previdência. Ele responde, tolice, o Chile cresceu por 30 anos porque tinha capitalização. Capitalização significa que ao invés de ter o dinheiro ir para a Georgina de Freitas, que comandou o esquema de corrupção no INSS, vai para outro lugar. Olha só, gente. Então o ministro usa um caso de corrupção que aconteceu no INSS para dizer que o sistema de seguridade social no Brasil é falho. Isso é mais uma empulhação. Ele diz o seguinte, que todo mundo quer a capitalização, né? Porque a capitalização sempre ajuda a melhorar a renda do trabalhador no final da vida, né? E que isso seria muito bom para o trabalhador brasileiro. Só que o que ele quis impor aqui no Brasil foi um sistema de capitalização compulsória, sem alternativa para o trabalhador. Não é aquele sistema que o trabalhador quer fazer uma poupança além daquilo que está indo para o seu fundo de garantia. Simplesmente pelo sistema de Guedes, o patrão não teria mais que contribuir, o Estado não teria mais que contribuir, e só o trabalhador ia fazendo a economia dele dentro de um banco privado que ia ganhar muito dinheiro administrando esses recursos, e no final da vida, se não tivesse juntado muitas coisas, aí o Estado complementaria com um salário mínimo. Gente, é uma verdadeira aula de empulhação total essa entrevista do ministro Guedes. E outra coisa que ele fala também é um ataque ao servidor público,
e gerando a ideia que o servidor público é um crápula, um bandido, é um salafrário, um cara que não quer trabalhar e quer prejudicar o Brasil. É bom lembrar que, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OECD e o IBGE, o Brasil não é um dos países que mais tem servidores públicos. Olha só a lista de países que tem mais servidores públicos proporcionalmente à população do que o Brasil. A Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, França. A França, 21% da população é composta por servidores públicos. O Canadá, 18,2%, Grécia, 18%, Reino Unido, 16,4%, Espanha, 15,7%, Estados Unidos, 15,3%, Itália 13,6%, vai caindo até chegar ao Japão, que é um país desenvolvido com o menor número de servidores públicos, 5,9%, e o Brasil com 1,6%. Gente, são dados oficiais, vou colocar para vocês na descrição do nosso vídeo. Então eu estou fazendo esse vídeo hoje assim, meio que nervoso, gente, desculpem aqui, porque a gente vendo esse tipo de golpe, de estelionato sendo colocado para todo mundo, estão batendo palma para alguém que está saqueando, ajudando a saquear o nosso país, o nosso futuro. Olha, isso é para interromper fim de semana de qualquer pessoa. Gente, eu fico por aqui que o vídeo já está ficando longo, né? Um abraço para todos vocês. Olha, você que está assistindo o vídeo hoje, final de semana, bom final de semana. E você que não viu a entrevista também, vou tentar colocar aqui na descrição o nosso vídeo. Não sei se eu consigo pelo site da Folha, né? Mas eu acho que essa entrevista ainda vai dar alguns desdobramentos aí, pelo menos em relação às pessoas que têm alguma leitura, que entendem que o ministro está fazendo uma grande empulhação no meio dessa história para atender não os interesses de você, que não tem que esperar mais 4 anos, não, meu amigo. A gente tem que se organizar, a gente tem que começar a criticar, a gente tem que começar a combater esse massacre que esse pessoal está fazendo contra o povo brasileiro, né? Por isso que eu estou aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.